O Luciano, na opinião de vocês, não vem dividir tela achando que vão... Não, vamos nessa. Divide essa tela aí. Vamos nessa. Na tua opinião, que o senhor é que é um grande defensor de posicionamento e de blá, blá, blá. Eu cruzei a pedra aqui. É isso. Foi bem bom isso aqui. O senhor acha... Não, que senão sai da tela. O senhor acha que o Luciano está escalado numa posição correta? O Luciano tem que jogar. Aí o Lucas Moura, então, não joga. Peraí. A minha opinião sobre o Luciano é a seguinte. Ele tem que jogar atrás do centroavante, a posição dele é a posição correta. O problema é que para você escalar o Luciano ali, você não escala o Lucas na posição correta. O Lucas é muito mais jogador que o Luciano. Então o Luciano vai pro banco. E pronto, tá tudo bem. Mas para alguns torcedores isso aí parece o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Ele é ovacionado no Morumbi. Fim do mundo é você colocar um jogador acima do clube. Então, tudo bem, mas você não acredita... O Luciano ou acima da seleção, por exemplo. O Luciano não tem essa pegada no São Paulo? Eu acho o Luciano um jogador muito importante pro São Paulo. O Luciano fez gol em mata-mata contra o Corinthians em Itaquera, quando o São Paulo ganhou o campeonato. O Luciano é um jogador chato de se enfrentar, é tecnicamente um bom jogador, tem identificação com o clube, é um jogador muito importante. Porém, vale lembrar que o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, o Luciano era titular? Então, assim, o Luciano tem que jogar várias vezes, o calendário puxa muito. Às vezes ele pode jogar com o Lucas, mas pensando em todos os jogadores à disposição, o time de São Paulo inteiro, em forma plena, é Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato na direita, Rodrigo Nestor na esquerda, Lucas por dentro, galera adiantado. 4-2-3-1. Você concorda, Rodrigo Bueno? O Luciano tem que sair do time? Eu acho eventualmente que, sim. Assim, eu confesso assim, a gente faz aqui bom embate, a gente faz um papel aqui, eu tenho que fazer um julgamento justo, correto. Né? Às vezes. Eu não sou fã do Luciano. Eu não sou fã. Tem jogador que você gosta, eu gosto do Zidane, gosto do quê. É questão de gosto. Reconheço a importância dele. É um cara que já foi artilheiro de brasileiro pelo São Paulo, inclusive, né? Teve momentos com o Diniz. Luciano ou Juan? O Luciano. Então, você chega nesse momento hoje, para mim, o Luciano, ele tem muito mais poder de decisão, né? Contribui mais. Você tivesse que dispensar o Luciano Rames, quem você dispensava? Eu dispensaria o... Olha, essa Copa América aí, não sei. Não aprende! Você quer dar mais uma chance? Eu tô brincando, é que eu entro na mente dele fácil. Você daria mais uma chance pro Rames depois do... Ele vai voltar. Põe imagens do Rames aí, tem aí, a gente tem aqui no Então põe aí, Rames. Vai voltar. Vai voltar se ele ninguém é jogador quiser. do São Paulo, ele tem contrato. E você abraça vai fazer de o quê? novo Vai mandar ele? ele embora? Só se aparecer Depois de tudo que ele fez no São Paulo, você que ele abraça fez? ele. Você recusou a bater pênalti, Tá você bom, recusou a treinar olha lá. direito, anda em campo. Então é o seguinte, vamos falar, o tema é o Luciano. O Rames tudo está que lá ele na não Copa fez, na América, para verdade. variar, brilhando. Tomara para o São Paulo que chegue alguma proposta boa. Sem lesão de grau 1 na seleção, que ele seja negociado. Porque, do contrário, ele é jogador do São Paulo. Ele tem contrato até o fim do ano. Então, assim, se não aparecer um interessado pagar algo que o São Paulo queira, e o São Paulo já disse que vai facilitar a negociação, ele vai estar no elenco, ele vai estar lá no CT. O Zubeldia vai ter esse problema, entre aspas, ali e tal. Ele vai correr? Só que tem uma coisa legal do Rames. Correr, joga. A gente tá vendo ele se destacando no começo da Copa América e tal. Pra muita gente, o problema do São Paulo quando tava o Rames era o Rames. O Rames tumultua o ambiente. Tem igrejinha, o pessoal não gosta dele. O time melhorou depois que ele saiu. Aí, ó. Ele voltou pro time, quando ele estava afastado inicialmente, ele voltou porque o São Paulo estava mal. Eram 4 jogos sem vitória com o Carpini. Aí chamaram, aí viram, tem o Rames aqui, já que tá pagando o cara. Obrigaram o Carpini a colocar o Rames em campo. Então, mas assim, o E São o Paulo Carpini paga estava sendo isso. demitido. São Paulo paga 1,5 milhão pra ele por mês. Aí Só pode pagar pra mim, eu não consigo jogar também. Eu também, O cara se o São anda em Paulo campo, quiser é só ele pagar 1,5 correr. milhão pra mim, eu gosto Eu não também, consigo jogar. Eu aceito. Não é questão de quanto paga, é questão do que o cara faz em campo, então, no mas dia a dia. assim, então o São Paulo vai deixar ele lá treinando com o Sub-20 até o fim do ano, pagando 1,5 milhão. Pô, se você tem alguns jogos, como você falou, o Luciano pode ser aproveitado em alguns jogos. Vai integrar, Zé. Se o Rames estiver aqui no São Paulo e tem contrato, vai ficar pagando, não, mas ele é o Rames. E você recusou a viajar pro Pará por contra a água de Marabá. Tá brincando, tem que ter respeito, pelo amor de Deus. E o que você Tem faz? limite, Você velho. É o Yin e o Yang, né, cara? É muito bom. Então ele vai pela rescisão, tal. Você vai pagar uma grana lá, o São Paulo vai ter que ficar pagando até o fim do contrato 1,5 milhão e não vai ter nada. O problema é que ia correr contra o Tajeres, quando ele teve em campo, o São Paulo perdeu de 1x0, que saiu de campo... Você quer ver pelo menos assim? 2x0, o Paulo saiu de campo, o Paulo fez o gol. O Rames, pelo menos, tá na muita Copa América coisa em pouco brilhando, tempo, cara. aparece o nome do São Paulo. Jogador do São Paulo. É Rames lógico. do São Paulo. E daí? Pelo menos no marketing. Vai festejar o título? Não, Tá tá O marketing dele. O tema Aí aqui é loucura pra mim. Aí você virou cartola. O tema aqui é o Luciano. O Luciano é um bom jogador que acha que joga mais do que joga na verdade. Essa é a minha opinião. O pior é que eu concordo. Assim, ele é superestimado. Quem deu uma opinião recente sobre isso foi o Dagoberto. Perguntaram em algum programa, eu não vou dar o crédito, que eu não lembro quem foi. O Dagoberto falou um pouco isso. Poxa, ele é bom jogador e tal.
ele é muito chiliquento. Então isso incomoda, às vezes, até o próprio São Paulo, sabe? Assim, reclama demais. Então, você tem um limite tênue ali entre você ser raçudo, você brigar, você discutir, ele não aceita a derrota. São Paulo é chiliquento, dependendo do time é malandro, né? Tem a malícia. O Hulk é chiliquento, pelo amor de Deus. O Dudu é meio chiliquento, reclama. É perfeito o jogador. Time era malandro. Tem gente que vê isso do lado positivo, incomoda o adversário. Que o cara não gosta de derrota, o cara não se entrega e tal. Então, me parece que ele joga muito pra torcida, sabe? Pra tentar lá, aí o pessoal... Luciano... Vou te dar uma medida. Quanto menos a torcida adversária gosta de um jogador do seu time, quando o time é grande, Aqui, ó. isso mostra muito como esse jogador é útil pro seu time. Então, mas assim... E quanto mais... O corintiano não gosta do Luciano, eu acho, porque ele jogou no Corinthians e foi lá e fez gol em Itaquera e chutou a bandeirinha do Corinthians. Então, lógico que o corintiano não vai gostar do cara que faz isso. Mas não é que o corintiano vai jogar... Ai, meu Deus, eu vou jogar contra o Luciano. Meu Deus, domingo tem São Paulo e Corinthians... Ai, Lucas Moura, Caleri metem muito mais medo. Ai, meu Deus, o que a gente vai fazer pra anular o Luciano? Não, acho que o corintiano não é assim, ai... Não é só corintiano, palmeirense não gosta. Nenhum torcedor palmeirense não gosta do Caleri, né? O Caleri que incomoda muito o Palmeiras, outros rivais e tal. Então, assim, eu não acho que o adversário do São Paulo tenha medo, assim, do Luciano. Ai, meu Deus, que jogador espetacular. Então, assim... Medo é demais, respeita. Então, pra mim, assim, o Luciano não tem que ser titular, não tem essa obrigação. O Luciano é muito acima da média, é ele, Lucas Moura, Caleri e mais 8, entendeu? Vai podar a opinião do Zé Elias, eu acho que ele ficar no banco, como ficou na Copa do Brasil e bem lembrou o Birner, é dinheiro pra gente? Diretamente sem break. Então tá bom. Mas termina o seu raciocínio. Não, basicamente, o Luciano pode tranquilamente ficar no banco, não vai cair o braço de ninguém. Isso. Conversa com o Zubeldia. 20 minutos aí, tem 20 minutos pra vocês. Qual o problema do São Paulo, por gentileza, Vitor Bino? Olhando para... Calendário, tamanho de elenco. Olha pra ele. Não, mas eu não posso falar com uma foto. Fala com ele! Olha pra ele. Fala pra ele. Vocês vão achar que eu tenho problemas ou não se eu falar com uma foto? Acho que não, velho. Você tá aqui na F90, vai. Bom, Zubeldia, eu digo pra você o seguinte. Fique em paz. Tenta administrar a questão física. Você vai ter problemas, os jogadores provavelmente não vão receber seus salários em dia. Provavelmente alguns jogadores talvez demorem um pouquinho mais na recuperação, não tenho certeza se vai acontecer ou não. E não dê ouvido aos críticos, continue seu trabalho tranquilamente. Muito bem, isso foi Vitor Bino. Vitor Bino. Agora é seu momento de falar com Agora, Rodrigo Música, Bueno. música. De novo, fundo musical para Zubeldia. Vai demorar. Tem quanto tempo tem de programa? Pode falar, vocês não falam. Muita coisa pra falar pra ele. Eu tenho que falar do São Paulo 19 aqui. minutos, 19 minutos. São 2h41. Olhando pra ele. Olhando pro Zubeldia. Olha nos olhos do Zubeldia. Você precisa arrumar uma reunião com a diretoria para baixar os ingressos. Primeiro, você viu Morumbi com 33 mil pessoas, já o apoio já não foi igual. Então você que é um cara antenado com a torcida, vai lá e vibra, cobra essa diretoria, reduzir o preço dos ingressos para que o Morumbi fique mais cheio e pressione e sufoque mais. Você é daqueles que acham que o São Paulo é o time do povo? Se tiver com ingresso popular, pode ser. Se ficar com ingresso caro e estádio vazio, não é. Então, assim, converse com a diretoria, reclama como você reclamou. Que não dá pra jogar na quinta-feira e no domingo contra um rival que jogou na terça e teve 2 dias a mais de descanso. E você reclamou também com razão. Tira agora isso! coisas do elenco, presta atenção. Também. Porque outros técnicos do São Paulo já foram meio que sabotados pelo elenco. Tem panela lá dentro, igrejinha. Então, assim, fique atento com isso, mantenha o comando, o controle, que aí a torcida vai ficar com você, né? Eu sei que aparentemente tem alguns rumores aí de que o elenco tá rachado, desunido. Reúne a galera, conversa com o cara. Não seja como o Sampaoli, por exemplo, Zubeldia, que não dá bom dia, não dá boa tarde. Então converse. Jogadores, infelizmente, aqui no Brasil são muito mimados. Os caras que é um paizão, cara que passa a mão na cabeça, não sei o quê. Então seja um pouco mais maleável. Não, tira isso! Não dá bom dia? Não põe, não. Fala Zubeldia, sério? Eles estão aqui pra... Bom dia, Zubeldia, né? Então tá aí. Né? É isso? Não, se você quiser, eu falo mais coisas. Pode falar, olha nos olhos do Zubeldia e fale com o coração. Não dá pra você colocar, por exemplo, o Juan de titular. Aí sim. E o Luciano? Fala pra ele. Não, peraí. Você quer falar, fala, pelo com amor ele. de Deus. Você quer falar com ele? Tá maravilhoso. Então, peraí. Patrick, lateral esquerdo. Também não dá, entendeu? Ou arruma outra solução, põe o Michel Araújo, lateral esquerdo, se não tiver o Wellington. Cobra a diretoria por reforço, chegar um lateral esquerdo bom já. Luiz Gustavo não tá dando na volância, como gosta de dizer aqui. Não tá dando. Luiz Gustavo tá muito moroso. Pra quem perdeu o Pablo Maia, que tava no 80, aí você cai o ritmo pra 8, com o Luiz Gustavo não dá, tá chegando atrasado, entendeu?
Coloca o Lucas centralizado. Aí, Lucas Não Moura dá pra jogar com o Galo, o problema é o Luiz Gustavo. Fala com ele, fala com ele também. Você tá reclamando comigo? Reclama com ele. Você tá reclamando do cara errado. borrifando o rapaz. Você que tá reclamando do cara, você tá reclamando comigo? As duas vezes que o São Paulo tomou gol contra o Cuiabá Então e contra o Alisson não tava em campo. Fala cara. pro Subeldia, então. Mas o Alisson não dá pra jogar todos os jogos inteiros. Entendeu? Tá bom, O então... calendário tá destruindo o time. Agora, o grande lance é o seguinte... Para de poupar também. Eu vou até voltar à minha posição aqui. Depois desse momento, Poupar o quê? eu desabafo. O torcedor São Paulo Vai, você tá poupando. Tá bom, já chega. Agora, o que tá escrito aqui... Eu vou jogar água em você até o final do programa. Não, cara, mas Eu vou jogar água em você. olha o que tá Será que escrito... você jogar essa água em você na sua cara, eu sou demitido? Não, você já jogou em mim e não foi demitido, Não, pô. mas... Ele já jogou em mim. Não, você vai Olha sem aqui, querer. ó. Isso aqui não é... Isso aqui é o... Do programa, meu. Ó, C21. Leia aí. Tá escrito aqui, ó. Crise... O que é? Olha lá. Ah, isso é a mídia querendo arrebentar Não, o São mas Paulo. até na Você acredita nisso? Claro que não, né? Que crise. Então. Perdeu 2 jogos. Não, mas não Pô, ganha. mas cada jogo... Perdeu um 4x1 do Vasco. Tem crise no Atlético? 4. Mineiro? Depende do Pô, ponto bota de aí. vista. Há uma cobrança por resultados. Bota aí, tomou 4 do Vitória. Bota Não, aí. mas agora, de verdade, pra vocês... Você o gosta, né, dos argumentos. Problema... Tô só esperando. Tem Ele crise tá- nenhuma. Você você deixa ele Tá jogando faltar mal. você, falar? Não. Ué, ele falou, bota aí, então você não falou nada. Você já mudou Acho de que não, assunto. sabe por quê? Era dividida entre os dois, sabe? 4x1 não é Ah, crise, velho. então. Não, é uma goleada. O São Paulo era pra perder... de Jogou 4x1. muito mal. Não é pra perder de 4x1. São Paulo era pra perder em casa, como perdeu do Cuiabá. do Cuiabá. Era Não jogou um nada. jogo duro, mas jogou mal. E jogou mal contra o Cruzeiro quando ganhou também. Quando você vê a tabela, você fala assim, ó, esse aqui é o jogo que eu... Mas jogou o suficiente pra ganhar do Corinthians e do Inter. E empatou. Goleada sempre tem crise. Tem crise, mas eu acho que a crise foi um pouco Inflada. superestimada, digamos assim. Ninguém perde. Qual é o papel da comunicação do clube nessas... Eu acho que Na assim, medida em que o Baby, que é o cara da Independente, o presidente da Independente, entra, faz um vídeo que alguém postou aqui É isso, né? no G4, de dentro do campo do Morumbi, explicando porque o Luciano não jogou, porque o outro entrou, porque aquilo não entrou. então eu acho que Os clubes escondem tantas comunicação coisas que... O Baby tem um acesso que nós não temos, né? E pra Mas ter nada esse acesso contra o Baby. Não, entendo. Entendeu? É claro. Ele tem o papel dele lá. Eu acho... Mas o quanto essa crise toda que fica aí na tricosfera, tricolor fera, não sei como fala, como que fala? Eu acho que essa situação, de fato, a derrota evidente, do jeito, vexatória, e uma ou outra coisa, você associar todas as coisas. E a direção do São Paulo, ou a comunicação do São Paulo, não preferiu silenciar. Acho que é a característica dessa gestão. E é curiosa porque o presidente do São Paulo, ao mesmo tempo, é um cara que gosta de aparecer. O presidente do São Paulo deu entrevista ontem para todo mundo nos Estados Unidos sobre o São Paulo, não sobre a seleção. Então deu entrevista para o UOL, deu entrevista para o GE, falando sobre essas questões, não especificamente, mas eu acho que a comunicação do São Paulo deveria esclarecer o que aconteceu de fato com o Sabino e preparador físico. De tudo isso para mim é o mais grave, sabia? E aí, né, também, por exemplo, quando começa isso, essa é a prova que não era, primeiro que não era o preparador físico do Zubeldia, era o preparador físico da casa, né? E qual o nível de, não vou aquecer, Pedro, não é Pedro? Você lembra onde o Crespo ficou pelo caminho? Sim, nessa situação. Da preparação física, que não sei o quê. Lembra? O nosso companheiro André Hernandes, agora há pouco aí, que o Sabino e o preparador físico conversaram, acalmou a situação e segue vida e que eles trocaram uma ideia no CT. Houve ali uma reunião entre eles. Finalmente alguém fala uma coisa, porque era uma coisa tão evidente que alguém tinha que falar sobre isso, né? Então, mas não falaram. O André foi apurar. O Baby foi apurar o que aconteceu com o Luciano Arboleda. O outro foi... Como diria o Chacrinha, quem não se comunica, não se comunica. Tela aí. Muito do que o Marcão falou, praticamente tudo que ele falou, ele tem razão, na minha opinião. Mas, assim, eu gostaria de dizer assim, o São Paulo já não vinha jogando bem. O São Paulo não jogou bem pela Libertadores os 2 últimos jogos. Quando ele empatou em casa contra o Barcelona de Guayaquil, foi uma partida muito ruim.
Contra o Tadjeres também não jogou bem, apesar de ter ganho de 2-0. Aquele empate contra o Barcelona criou uma situação de obrigação de vitória em cima do Tadjeres. É verdade. É. Mas não jogou bem. Não jogou bem contra o Cruzeiro. Aliás, tomou um amasso do Cruzeiro. E o São Paulo depois conseguiu Quando foi expulso, né? O Marlon. Porque ainda no primeiro tempo foi expulso Marlon. o jogador do Cruzeiro. O São Paulo não jogou bem. E vamos... Assim, às vezes é difícil lembrar de todos os jogos, mas contra o Internacional não jogou bem. Foi 0-0, né? Não Ficou jogou devendo. bem. É. Ficou devendo demais. Viveu de alguns poucos momentos bons no segundo tempo. Contra o Corinthians não jogou bem. Esse é um dos piores Corinthians da história. Só que eles tiveram lá muita vontade. Vergonha na cara. E isso acabou dando um equilíbrio. O São Paulo esnobou. Chegou num determinado momento, ficava tocando de lado, tendo um jogador a mais, né? O De Paula na transmissão orando para acabar o jogo. Orando para acabar o jogo. Né? Não jogou bem. Contra o Cuiabá, foi uma partida horrorosa. Horrorosa. O que existe em comum em todos esses jogos que não jogou bem? É um sistema tático que realmente... não é que o problema não é o sistema tático, é como ele usa os jogadores dentro do sistema tático, acreditando que o Luciano é o armador, que o Lucas é o ponta-direita. Joga mal por causa disso? É difícil pra gente dizer, olha, joga mal por causa disso. Mas eu acho que é um indício, um dos motivos, é isso, né? Um dos motivos é esse. O Zubeldia, ele mexe mal, mexe muito mal. Se a gente for levar em consideração, por exemplo, o jogo do Corinthians, ele bota o Ferreirinha aos 42 do segundo tempo. Demora, né? O Corinthians já com um a menos aos 32, e mete aos 42, dá a impressão que tá com medo. Dá a impressão que ele assim, eu quero garantir o meu tabu aqui. Garantir o empate. Não quero arriscar ganhar pra não tomar contra-ataque e de repente perder o jogo. Vamos garantir o tabu, né? Me parece isso. Entre outros jogos em que ele substitui muito mal. No sábado, eu vou falar pra você. Eu acho, cara, que assim, as substituições que ele fez foram coisas tão bizarras. Sério? Agora eu tô falando no que tange ao treinador. Ele chegou no momento, ele tirou o Igor Vinícius, ele passou o Michel Araújo pra jogar na ala direita, e já tinha o Rato no setor. Olha, foi um negócio, assim, escabroso. Nós tínhamos aqui os nossos torcedores no sofá, tava o Paulinho, tava o André do Capão. André. Se falasse pra qualquer um deles ali, nenhum deles ia fazer tanta burrada, tanta substituição ruim quanto o Zubeldia fez. Você sabe que ia chegar e perder o time. Ia falar assim, não sei o que eu tô fazendo, tô desesperado. Nossa. Faz qualquer coisa. Falta de conhecimento do elenco, né? Foi um negócio absurdo. Isso no que tange ao Zubeldia. Agora, vamos lá. Segunda parte, não menos importante, o comportamento dos atletas é ridículo. O comportamento, a falta de vontade, de fibra. Sabe? O São Paulo começou ganhando o jogo. Com poucos minutos, teve mais 2 chances para ampliar. O Vasco deu sorte. Passou 15 minutos, o São Paulo com 1-0. Acabou. Acabou o São Paulo. Acabou. O São Paulo foi dominado. O jogo, a partir dos 15 minutos do primeiro tempo em diante, o São Paulo foi dominado por um time que não tinha treinador, por um time que trocou 7 ou 8 peças para essa partida, por um time que a torcida não quis ir ao campo, por um time que tá na zona de rebaixamento. Total crise, Ou seja, né? não existe condição melhor para você enfrentar um time nessa condição. O São Paulo foi dominado pelo Vasco. Me pautando em números agora, para não dizer que é achômetro. O São Paulo conseguiu desarmar o Vasco nos 90 minutos 6 vezes. 6 vezes o São Paulo... 6 desarmes. O Vasco teve 18. Caraca. Quando você não consegue desarmar mais do que 6 vezes o Vasco da Gama, é porque você realmente não tá nem aí com o preço do dólar. Você é tipo assim, dane-se. Dane-se. É tipo dane-se.
tá? Então o comportamento dos jogadores é uma coisa lamentável. E vou dizer mais, tá gravado. Eu falei aqui, o comportamento dos jogadores do São Paulo no jogo contra o Corinthians foi nojento. Tá gravado, isso em áudio e vídeo. Eu falei aqui, o time do São Paulo foi covarde. Eu falei aqui na segunda-feira. O São Paulo perdeu do Corinthians. Não, foi covarde. Ficou tocando de ladinho, tocando pra trás. Covarde. Respeitou demais, né? Omissos. Só que, porra, você ser omisso